Nós vamos falar de tratamento sistêmico. E eu dividi essa apresentação em 3 grandes partes. Adjuvância, nós vamos falar de 2 estudos especificamente. O Attempt e o Affinity é uma atualização. Neoadjuvância, eu vou dar uma pincelada um pouco no uso de quimioimunoterapia na neoadjuvância. Vamos falar de uma meta-análise para tumores HER2 positivos que atingem PCR. E no metastático, obviamente, as 2 grandes vedetes, trastuzumab de Rustican e tocatinib. Não, para cirurgião, isso daí, provavelmente, se a pessoa tiver uma tendência ao suicídio, ele pode eventualmente pular, porque eu vou falar de remédio o tempo todo. Mas são dados interessantes. Então, o primeiro é o estudo Attempt. Não, esse estudo Attempt tinha por finalidade tentar ver se TDM1 pode ser uma opção ao invés de paclitaxel com trastuzumab por 12 semanas em tumores menores do que 2 centímetros N0. Não, na elegibilidade, a doutora Isabela, que está aqui, MR3, falou, mas está escrito N1MI. Eu falei, está certo, Isabela, não tinha visto. Mandei e-mail especificamente para o Dana-Farber e eles responderam, havia 6 pacientes de 400 e, obviamente, um número minúsculo. Para efeitos práticos, todo mundo aqui é N0. Só que não é um estudo randomizado. O estudo ideal deveria ter sido randomizado de fase 3 de não inferioridade. O que foi feito foi, de verdade, um outro estudo de fase 2 grande para olhar se o TDM1 ia bem e comparar a toxicidade entre o TH versus o TDM1. Então, é um estudo, na realidade, grande de fase 2, como foi o primeiro TH. Nunca houve randomizado nenhum para dar TH em pacientes HER2 positivos com tumores menores do que 2 centímetros. Então, a mesma coisa foi feita aqui, depois compararam a toxicidade. No interesse do tempo, eu só vou pular alguma coisinha só no interesse do tempo. 75% era receptor hormonal positivo, 25% negativo, e a vasta maioria era 3 cruzes no HER2. Now, aqui está o punchline. Disease-free survival. Disease-free survival inclui segundos primários, etc. Então, você tem 98% de pacientes disease-free aos 3 anos. Follow-up hiper curto. Mas foi assim que o TH foi desenvolvido da mesma forma. Quando você olha tamanho de tumor receptor hormonal, não teve diferença. Tumores menor que 1 centímetro são mais do que 1 centímetro. Aqui era todo mundo menor do que 2, lembrando que o TH originalmente permitia até 3, mas só 11% era entre 2 e 3, então, para efeito prático, era tudo menor do que 2. Receptor hormonal também não houve diferença, negativo 98 versus 97,5 aos 3 anos. Recurrence-free survival não inclui segundo primários, inclui primariamente meta-distância ou recorrência loco-regional. Aqui teve 99% dos pacientes aos 3 anos. Aqui comparando o TH do Attempt e o TH do primeiro estudo feito pelo grupo do Dana-Farber, que é o chamado APT Trial. Aqui era um número bem menor de pacientes. Aqui é parecido com o TDM1 do estudo Attempt. Você veja que aqui tinha 98,7%. E aqui teve 92,8%. Não, isso não é uma comparação oficial, é só um sneak preview. Toxicidade foi bem diferente. Como esperado, o TH neuropatia é uma toxicidade importante, comum. Atingiu maior ou igual a 2 em 23%, TDM1 bem menos neurotóxico, mas a taxa de descontinuidade do TDM1 foi bem maior do que o TH. Você faz 12 semanas de paclitaxel com trastuzumab, depois mantém o trastuzumab isolado até completar 1 ano. Não, a maior parte das descontinuidades foram depois dos 6 meses, então só 8% descontinuou dos 17 nos primeiros 6 meses. E não, 6 meses de TDM1 já é bastante. Nós temos dados de 3 meses de TDM1 produzindo PCR rate da ordem de 40%. Então é uma molécula que talvez não precise dar tanto
assim. Então, quando você vê a neuropatia aqui 11,24, neutropenia muito menos, obviamente com TDM1, um pouco de reações infusionais menores também, mas você vê trombocitopenia maior, TDM1 é um efeito colateral típico e aumento de enzimas hepáticas. Conclusão, não é um estudo randomizado, o ideal teria sido um estudo randomizado de fase 3 de não inferioridade. A conclusão é que TDM1 atingiu um endpoint razoável e que pode ser uma opção a discutir com pacientes com tumores HER2 positivos menores do que 2 centímetros. Quando você dá uma olhada, esse é um sneak preview que eu compilei os dados do APT e do ATTEMPT. Quando você olha, primeiro o TH do ATTEMPT foram só 114, aqui 406, aos 3 anos 98,7, aqui intervalo livre de doença, intervalo livre de metástase à distância, 0,4, 1,7 e 0,5. Então, TDM1 compara muito favoravelmente com o TH do primeiro estudo e certamente com o TH do segundo estudo. Na minha opinião, é uma opção que deve ser discutida com os pacientes. Affinity foi atualizado e mudou um pouquinho a interpretação do Affinity. Antes, o Affinity tinha um dado hipercurto, a diferença era pequena, falavam até mal do estudo. Não, o estudo, a gente já falou nesse evento, o Affinity Calma Guys Follow-up era muito curto, não teve tempo para eventos. E agora, com mais eventos, nós vamos ver que as curvas estão claramente abrindo mais. Então agora, a primeira análise foi aos 3 anos, agora aos 6 anos, 87 para 90, 3%, o 3 é pouco, lógico que é. Mas quando você pega agora pacientes com linfonodo positivo, já foi 4% de diferença absoluta. Então ela está claramente aumentando. N0 não teve nenhuma diferença. Outro ponto importante do Affinity é que pacientes com receptor hormonal negativo já tinham mostrado benefício na primeira análise. Agora ambos têm benefício. Receptor hormonal positivo e receptor hormonal negativo. E o hazard bastante favorável. Essa é uma análise compilada de estudos com paclitaxel com trastuzumab feita pelo FDA. Eles analisaram o TH, os estudos com TH, e compararam, uma comparada com ACTH, por exemplo, que é um esquema que a gente usava até vir o TH, para ver, será que TH realmente fica em cima de esquemas tipo ACTH ou TCH? E na realidade fica assim, olha, o TH versus ACTH ou TCH. Você vê que o TH vai bastante razoável, dando para nós oncologistas a certeza de que TH é realmente um bom esquema. Então, semelhante, essa não é uma comparação oficial, isso não é randomizado, é só plotagem do TH sobre a curva do ACTH dos estudos randomizados de trastuzumab. E, obviamente, ele vai melhor que o ACT, sem o trastuzumab. Então, 12 semanas de trastuzumab com paclitaxel foi bastante semelhante numa sneak preview com ACTH ou TCH. Neoadjuvância. Na neoadjuvância, vale a pena a gente discutir a combinação de químio com imunoterapia. O Keynote 522 foi atualizado no evento, já tinha sido apresentado na ESMO. E esse é um estudo interessante porque usa um esquema mais ou menos padrão. Carbo com paclitaxel, isso é tudo para triplo negativo. Carbo-paclitaxel, seguido de doxo ou epirubicina com ciclo, foi dado a cada 3 semanas, e o outro braço com prêmio e o outro com placebo. Então, a única diferença do que a gente faz na prática é que em triplo negativos nós sempre usamos dose densa. E aqui não foi usado antracíclico dose densa, foi usado a cada 3 semanas. Não obstante, seria possível fazer dose densa, mas no estudo foi feito a cada 3 semanas. E depois eles deram um pouquinho de pembrolizumab por mais uns 6 meses após, completando um ano total. Estudo triplo negativo, um tumor importante, estudo grande, nós estamos falando de 600 pacientes, 400 na quimio imuno e 200 na quimio isolada. E aqui está o punchline. PCR rate era o endpoint primário do estudo.
E o PCR rate aumentou basicamente quase 14%. Então, de 51% para 65% de aumento em PCR rate. E esse aumento, aqui na primeira avaliação já de event-free survival, a curva da quimio-imuno já começa a separar da quimio isolada. O follow-up hiper curto, aqui 18 meses. A curva já começa a abrir super curto. E embora o hazard seja bom, o p-value aqui precisaria ser cheio de zeros para ser relevante, porque é muito precoce. O que é interessante é essa análise. Eles fizeram uma análise na expressão de PDL1. E não importa se o tumor tinha PDL1 positivo ou negativo, todo mundo ganhou com a adição de pembrolizumab. Então aqui é o grupo negativo, chama Combined Proportional Score, é uma análise que avalia tumor e o microambiente tumoral. Quem estava negativo também teve ganho, subiu 15% também. Então não precisa analisar PDL1, porque quem era negativo subiu de 30 para 45 PCR rate. E os outros, mesmo o mais forte de todos, o CPS maior ou igual a 20, aumentou de 62 para 81,7% de PCR rate. Você imagine um tumor triplo negativo com 80% de PCR rate. Então esse número não tem precedência. Esse é o número que você veria num HER2 positivo, receptor hormonal negativo com bloqueio duplo. Outro estudo que foi apresentado, e esse foi negativo de quimio-imuno, é o estudo NeoTrip. E esse estudo usava só carbo com nab-paclitaxel com ateso ou sem ateso e depois operava. Então ele é um estudo que não tinha antraciclo, que talvez seja importante no tratamento com quimio-imunoterapia. E ele foi totalmente negativo, não teve diferença no PCR rate. A adição do atezolizumab, ao contrário daquele estudo com pembro do Keynote 522. E por fim o Gueparnuevo. Gueparnuevo é um estudo que não foi apresentado nesse evento, tinha sido apresentado já na ASCO do grupo alemão. E o braço que tinha durvalumab por 2 semanas de priming, seguido de químio, nab-paclitaxel com durva, seguido de EC vezes 4 com durva, teve claramente um ganho do PCR rate de 44 para 53, embora não tenha atingido a relevância significativa. Não, desculpe, voltando aqui. Isso aqui é todo o grupo, aí não teve diferença, mas no grupo que teve essa infusão de durva antes de começar a químio, aumentou de 41 para 61%. O grupo que não teve essa janela antes, não teve ganho. O número começou a ficar muito pequeno aqui, pode ter sido só por chance alone, mas não obstante, interessante a observação. Mas o Keynote, que tem 600 pacientes, na minha opinião, vai aprovar, pembro vai ser incorporado no tratamento neoadjuvante de câncer triplo negativo. Um outro paper que vale a pena estar uma olhada é uma análise se o estadiamento do câncer, mesmo em pacientes que atingiram PCR, influencia o risco de recorrência em pacientes que receberam trastuzumab ou combo, trastuzumab com pertuzumab. Então, são basicamente estudos da Roche, então Hannah, Neosphere, Trifina, Berenice, Christine, e aqui tem 1.764 pacientes, e o que eles viram é o seguinte, isso aqui é foto tirada um pouco torta, correndo, o que você vê é, em pacientes, obviamente quem tem PCR vai sempre melhor do que quem não tem PCR, mas veja a diferença, olha, estadio 2 com PCR, lá 90 e poucos %. Estadio 3, que teve PCR, a curva azul é tudo com PCR. Mesmo com PCR, quase 20% dos pacientes recorrem. Aí vem a pergunta, será que eu mantenho o meu bloqueio duplo em quem tem estadio 3 e atinge PCR? Ou é melhor discutir TDM1 como é no Catherine, onde tem um hazard ratio de 0,5 de redução de risco de recorrência? Esse ponto tem que ser discutido. Eu estou com 2 pacientes agora em estadio 3, que mesmo que atinjam PCR,
Se eles forem tratar comigo, eu vou discutir TDM1. Fora eu vou suar frio para explicar. Mas essa é a justificativa. Mesmo quem tem PCR, se tem um estadio alto, pré-tratamento, estadio 3, o risco é muito maior de recorrer a despeito do PCR. E agora, por fim, no metastático. 2 estudos, vale a pena, 2 drogas novas, eu sei que são drogas, tal, mas são fantásticas. A primeira merece toda a reverência dos oncologistas. A gente sabia que a droga ia aprovar, obviamente, não é por menos que a AstraZeneca comprou 50% dessa droga da Daiichi japonesa por 8 bilhões de dólares, ou 8 e alguma coisa, tinha uns trocados, acho, envolvidos. Mas o ponto é, será que essa droga vale isso mesmo? Vamos ver por que a droga tem um potencial fantástico. Ela chama Trastuzumab deruxtecan, foi apresentada pela Shannon Modi, do Memorial Sloan Kettering, e esses estudos que incluem essa molécula, que é o Antibody Drug Conjugate, todos eles chamam-se Destiny. E a molécula é o próprio Trastuzumab, que tem um topo inhibitor, um topo 1 inhibitor ligado a ele. Não, lembrando, o TDM1, você tem a emtanzina, e aqui você tem um topoisomerase 1 inhibitor. E aonde vem o pulo do gato? Quando essa molécula encosta no HER2 e é invaginada para dentro e libera a topoisomerase 1 inhibitor, esse topoisomerase 1 inhibitor, ele sai da célula e pega outras células que estão próximas. Isso chama-se efeito bystander, ou bystander effect. Então é igual uma granada, explodiu no lugar certo, mas também atinge outras células cancerosas próximas. E isso explica o ganho, mesmo em tumor com baixa expressão de HER2. E talvez respostas incríveis, mesmo em quem já malogrou TDM1. Eu vou mostrar um pouco esses dados. Então, em modelo animal, aqui câncer gástrico e imunistoquímica 3 cruzes, vejo aqui embaixo é o deruxtecan, é o trastuzumab deruxtecan, chamava DS8201A, aqui também em vermelho, aqui câncer de mama, imunistoquímica 1 cruz. Falam, 1 cruz? 1 cruz. Veja o grau de efeito antitumoral. Mas isso é em rato, Buzaide. Nós lidamos predominantemente com pacientes. Concordo. Vamos ver pacientes. HER2 low. 0 ou 1. HER2 low. Olha o waterfall plot. Efeito anticâncer em HER2 low. Por isso que a droga foi vendida pelo mero valor, 50% dela, mero valor de 8 bilhões. Porque eu não estou pegando o mercado dos 20%, 3 cruzes. Olha o tamanho do meu mercado. Então alguém, obviamente, que faz uma boa matemática, fala, guys, o mercado é câncer de mama. Bom, tem alguns problemas a droga, ela não é panaceia e nós temos alguns efeitos colaterais que merecem atenção. Obviamente no HER2 positivo o ganho é absurdamente grande, mas mesmo no HER2 low também é. E esse estudo foi o que foi apresentado, eles mostraram basicamente esse componente do estudo, um número grande de pacientes, median lines of therapy, 6. A maioria tinha tomado 6 modalidades de tratamento. Obviamente, todo mundo tinha que ter tomado pertuzumab, trastuzumab, todo mundo tinha que ter malogrado TDM1. Então, nós estamos falando de uma população muito extensamente pré-tratada. Esse é o waterfall plot. Esse é o waterfall plot. Olha esse grupo de deep responders. Nós estamos falando de um efeito antitumoral bastante relevante. Taxa de resposta, 61%. Depois de 6 linhas de tratamento contra o HER2, incluindo TDM1, incluindo bloqueio duplo. O que chama a atenção também é o Progression Free Survival. 16 meses. 16 meses. Não, só lembrando, para residentes de oncologia, no Emília, a taxa de resposta de TDM1, segunda linha, é da ordem de 40%. Aqui é 60% de resposta na sexta linha. Então, obviamente, esse é o... E olha o Progression Free Survival. É um absurdo de Progression Free Survival. Now, aqui está o pequeno problema. Qual é o problema?
a droga tem alguma toxicidade. E qual é? Pneumonite. E ela pode ser grave. Então, nós estamos falando de 13% de pneumonite. Em geral, os estudos subestimam. Em geral, é maior. Depois, quando o real world data aparece, a gente tem um limiar mais baixo. Então, o cara começa a tossir um pouquinho, você já pede um atomo, vem infiltrado. Então, mas pelo estudo foi 13%. E o que preocupa é que 2% morreu de pneumonite. Então, nem tudo são rosas, mas para um doente que já malogrou, é uma modalidade de tratamento super importante. A droga já foi aprovada nos Estados Unidos. Cara, já tentei trazer cara, mas é uma droga bastante interessante nesse sentido. E, por fim, meus últimos segundos, tucatinib. Acabou o tempo, é isso? Estourou? Tá, sorry guys, mais 10 segundos. O tucatinib. Essa é uma molécula que também, por que eu publiquei do New England? Porque foi tudo publicado ao mesmo tempo no New England, um atrás do outro, durante o evento. Tucatinib é uma molécula pequena que se liga na porção interna do HER2, como liga lapatinib, por exemplo. Tá certo? Como liga neratinib, por exemplo. Só que ela é altamente específica para o HER2. Um grande problema do neratinib, por exemplo, que produz diarreias absurdas e fantásticas, é que bloqueia o HER1, o EGFR. Quando bloqueia o EGFR, produz diarreias severas. Essa não. Essa é bem tolerada. Então, esse estudo randomizado de fase 3, chamado HERCLIMB, incluiu trastuzumab, capecitabina e placebo, e no outro braço, tucatinib, trastuzumab com capecitabina. O que é interessante nesse estudo é que metade dos pacientes eram permitidos ter metástases cerebrais. Então, a molécula já foi testada para quem tem meta cerebral. Então, aqui é o Progression Free Survival, obviamente um ganho, the hazard ratio 0,54. Já houve ganho de Overall Survival, molécula já de cara saiu com Overall Survival Gain. Isso é, obviamente, muito importante. Taxa de resposta aumenta de 23% para 41% com a adição de tucatinib. E para o cérebro, quem tem meta cerebral, o hazard ratio é 0,48, que é um absurdo de hazard para quem tem meta cerebral. Então, em suma, adjuvância. Falamos que TDM1 é uma sólida opção para tumor menor que 2 centímetros N0. O bloqueio duplo com pertuzumab e trastuzumab na adjuvância, baseado no Affinity, continua indicadíssimo para pacientes linfonodos positivos. Não importa se é receptor negativo ou positivo. Na neoadjuvância, a meu ver, a adição de pembrolizumab vai ser um novo padrão em câncer de mama triplo negativo. Ainda não temos esse dado. Não temos aprovação ainda. Em estadio 3, HER2 positivo, estadio 3 pré-tratamento, que atinge PCR, tem um risco de recorrência sistêmica da ordem de 20%, que é alto. Eu acho que nesse grupo de pacientes vale a pena discutir TDM1. Finalmente, no metastático, uma nova adição já no mercado brasileiro, trastuzumab de Rustican, que é claramente uma opção apropriada na primeira linha agora, depois de terapia anti-HER2 e TDM1, e tucatinib deve ser aprovado em futuro hiperpróximo. Muito obrigado.